Olá, eu sou o Queiroz, fundador aqui do Instituto Zarael. E hoje quero falar sobre um tema que incomoda muita gente da direita. O Movimento Brasil Livre, o famoso MBL. E eu não falo aqui como quem apenas ouviu uma frase solta, ouviu um corte de vídeo. Eu acompanho de perto seus conteúdos, vejo os discursos e por isso posso fazer uma crítica séria, intelectual e fundamentada. Ok? Mas antes de mais nada, já peço para você se inscrever e compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário depois. Tá, o problema do MBL não está em suas pautas básicas. Quando falam de livre mercado, de combater o PT, de defender pautas liberais, existe acordo entre nós. Mas o que me preocupa é a falta de visão, de maturidade, de coerência política. Isso ficou evidente na eleição em que Lula e Bolsonaro se enfrentaram, naquele momento histórico. O MBL incentivou votos nulos, colocando ambos como igualmente ruins. Essa posição não é apenas ingênua, é politicamente infantil. É fechar os olhos para a realidade de que, embora Bolsonaro tivesse muitos erros, as diferenças entre ele e Lula eram abissais. Um defendia a vida, o livre mercado e privatizações, o outro defende o aborto, o estatismo e o aparelhamento da máquina pública. Colocar os dois no mesmo patamar foi uma escolha que assombrará o MBL para sempre. Esse erro remete ao que Max Weber chamou de ética da convicção. Agir apenas a partir de princípios abstratos sem se preocupar com as consequências práticas. O MBL disse: não vamos apoiar nem Lula nem Bolsonaro porque ambos são ruins, ok. Essa é a ética da convicção pura, manter-se puro, sem concessões. Só que a política real exige também a ética da responsabilidade, o cálculo das consequências. E ao se recusar a fazer esse cálculo, o MBL colaborou indiretamente para o retorno de Lula ao poder. A convicção sem responsabilidade pode se transformar em imaturidade travestida de virtude. É por isso que me preocupa ouvir Renan Santos, hoje presidente do MBL, dizer em entrevistas: quando eu for presidente vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E é muito fácil prometer mundos e fundos no discurso. Mas a política não é feita de sonhos, e sim de confrontos com a realidade. E a realidade cobra a responsabilidade. E quando o Centrão bater a porta? Quando o STF pressionar ele? Quando alianças forem inevitáveis? Será que Renan terá maturidade para lidar? Ou acabará se tornando aquilo que criticava em Bolsonaro, mais um líder engolido pelo sistema? A política não é feita só de ideias bonitas, é feita também de poder e alianças. Arthur Duval, o Mamãe Falei, aprendeu isso da pior forma. Seus áudios vazados não derrubaram apenas pela indignação moral que geraram. Ele caiu porque estava sozinho, sem aliados. Na política, quem não articula, quem não constrói pontes, acaba caindo no vazio. E Renan corre o mesmo risco se acreditar que bravatas e podcasts substituem a articulação real. E mesmo o Kim Kataguiri, que é um deputado inteligente, culto, conhecedor de autores, vez ou outra se perde em picuinhas. Como quando comparou-se com Nicolas Ferreira. Para quê? Esse tipo de disputa fratricida mostra uma direita fragmentada pela vaidade, enquanto a esquerda se une em torno do poder. A direita briga por protagonismo. Outro exemplo da falta de clareza foi a fala de Renan sobre a morte de Charlie Kirk. Ele, que dizia jamais se aliar a bolsonaristas, de repente admitiu que poderia sim se reunir a eles em pontos específicos para enfrentar a esquerda. Mas será que precisou alguém morrer para perceber o óbvio? Será que se amanhã tivermos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ainda vai ser preciso mais uma tragédia para que reconheçam que não há equivalência entre esses dois projetos? Será que é preciso que alguém morra, mais um influenciador morra, para que Renan abra os olhos e enxergue a ameaça que a esquerda é? No fundo, o MBL se move muito mais pela ética da convicção, pela vontade de parecer puro, coerente e intransigente em seus ideais, do que pela ética da responsabilidade, que olha para os efeitos concretos das escolhas. E a história não costuma perdoar movimentos que se recusam a amadurecer. A minha crítica, portanto, não é de um inimigo, é a de alguém que reconhece o talento, a inteligência e até o papel histórico do MBL, mas que alerta: é hora de crescer, de amadurecer, de unir convicção com responsabilidade. O Brasil não pode mais ser campo de ensaios juvenis. O preço da ingenuidade já está sendo pago e é caro demais. E você, o que pensa sobre o MBL? Acha que eles ainda podem amadurecer,
Se tornar uma força política séria ou estão condenados a repetir os mesmos erros de sempre? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no Instituto Zarael, porque nossa missão é resgatar a verdade, cultivar as virtudes e buscar o eterno.